Conforme deve ser de conhecimento de todo mundo que me segue, em todas as mídias, todas, YouTube, TikTok e Instagram, deve ser de conhecimento de todo mundo, que logo que eu voltei do processo, para continuar meu processo de reabilitação em casa, eu participei de uma reportagem num programa de televisão que tinha como matéria compartilhar a minha história numa matéria informando que aliás, sobre uma estatística mundial de que 1 em cada 4 de nós, seres humanos, terá pelo menos um AVC ao longo da vida, saiba os sintomas. Participei do programa, compartilhei toda a minha história com todo mundo, o mundo inteiro, com muitas pessoas mesmo, imagina. Um programa que foi ao ar e numa grande emissora de televisão brasileira. Só que o que acontece? Todo mundo sabe o que aconteceu durante esse episódio. Caso não saiba, me pergunte nos comentários. Mas ao longo do vídeo, eu vou para ilustrar tudo que eu vou falar ao longo do vídeo. Pips serão mostrados sem áudio, para não atrapalhar minha voz e para que você entenda. Esses pips vão servir para quê? Para ilustrar tudo que eu vou falar ao longo do vídeo. Mas o que mais importa é que você permaneça comigo, prestando muita atenção até o final do vídeo, beleza? Exatamente como a minha fisioterapeuta sempre fala, que vai o teu trabalho em todas as mídias digitais, canais no YouTube, perfis no TikTok e no Instagram, é extremamente importante e muito válido para encurtar o caminho das pessoas que estão, principalmente dos sobreviventes em reabilitação pós-AVC, mas também seus parentes, lógico, envolve também outras questões que eu vou falar ao longo do vídeo. Sobreviventes em reabilitação de AVC, seus parentes e profissionais da área de reabilitação, principalmente, também. Só que, nesse vídeo agora, eu vou, além de encurtar o caminho das pessoas que estão nesse processo, as pessoas mencionadas anteriormente, eu vou também dar várias dicas de economia. Quer saber qual é? Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, mas antes de falar tudo que eu vou falar ao longo do vídeo, é novo por aqui e ainda não está me seguindo no meu perfil? Clica no botão abaixo, siga, favorite esse vídeo como seu favorito e ao final dele compartilhe o vídeo com todo mundo para que juntos eu consiga ajudar a encurtar o caminho das pessoas que estão nesse processo, que é tão longo e caro. E ao longo do vídeo eu vou dar várias dicas, inclusive, de economia. Caso você queira, inclusive, se inscreva no Continuar a Vida, após AVC, meu canal no YouTube, onde eu falo sobre todo o meu processo da minha reabilitação. Para facilitar, link na bio do meu perfil. No TikTok. E se porventura você me segue no @viajantechocolate oficial no Instagram, inscreva-se no Continuar a Vida, após AVC, meu primeiro canal no YouTube. E Viajante Chocolate, meu segundo canal no YouTube. Ambos com os links na bio do meu perfil do Instagram. Mas o que mais importa é que você permaneça comigo, prestando literalmente muita atenção e com paciência até o final do vídeo, beleza? Acontece que tudo aquilo que inicialmente já havia sido... eu havia tido uma certa ideia do que poderia me ajudar toda a questão da minha participação no programa, que você já viu ou vai assistir, vídeo sem áudio, como eu falei, e em forma de pipo, assim como aparecerão outros ao longo do vídeo, por isso é importante prestar muita atenção ao longo do vídeo. O que acontece?
Inicialmente era para eu divulgar o meu canal no YouTube. Afinal de contas, meu primeiro canal no YouTube, Continuar a Vida, vírgula após AVC, link na bio do meu perfil. Acontece que, como não aconteceu isso, devido a uma edição feita pela emissora, eu comecei a fazer. Eu tive a ideia, como é um processo longo, como eu já falei desde o início do vídeo, é um processo longo e caro. Eu tive a ideia então de fazer parcerias com empresas profissionais da área de reabilitação, porque é um processo longo e caro. E exatamente o que fala, como eu não tenho aqui não tenho não está o vídeo com áudio, porque eu excluí. Como fala a repórter quando veio aqui em casa para eu compartilhar o meu testemunho, o que aconteceu comigo, para ajudar pessoas, né, para compartilhar uma história, para que pudesse alertar as pessoas, segundo aquela estatística, de que na época, um em cada 4 de nós teria pelo menos um AVC ao longo da vida, sabe os sintomas. Então o que aconteceu? Como tudo que inicialmente já foi combinado e não foi cumprido pela emissora, que era divulgar o Continuar a Vida, vírgula, após AVC, meu primeiro canal no YouTube, link na bio do meu perfil. Então, como isso não aconteceu, eu tive a ideia de fazer parcerias então. Só que sempre quando a gente está em processo de reabilitação, tudo que está à nossa disposição, tudo que o mercado oferece, e a gente vê e acha que aquilo pode nos ajudar, e lógico, a gente pode custear, pode bancar financeiramente. Concorda comigo? A gente às vezes até faz um aperto no orçamento, porque o processo, além de caro, tem outros agravantes também. Por exemplo, eu tomo um comprimido, só para você ter uma ideia, eu tomo um dos vários comprimidos que eu tenho, um deles que é o mais caro, é um comprimido anticonvulsivo, para evitar convulsões, né? É evento normal para sobreviventes em reabilitação de AVC. Todo mundo que sofre AVC tem esse receio. Então, neurologistas indicam que é importante tomar um anticonvulsionante, um anticonvulsivo. Eu tomo um que é o comprimido mais caro da minha farmacinha, que eu tenho aqui em casa, e é um medicamento de uso contínuo. Eu uso esse anticonvulsivo. Inicialmente era mas por uma questão de interação medicamentosa, o neurologista acabou trocando, porque o primeiro que comecei a usar, ele estava dando problema de interação medicamentosa com outros medicamentos outras questões como colesterol, triglicéride, estavam aumentando as taxas ainda. Então, foi ajustado, foi resolvido o problema, e atualmente eu tomo um outro que, graças a Deus, todos os problemas de interação medicamentosa acabaram. Só que o remédio, o comprimido de uso contínuo que eu faço uso, que eu sou obrigado a usar todos os dias, e é o medicamento mais caro que eu consumo diariamente da minha farmácia. Só que o que acontece? Por situações que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, exatamente ontem, no dia anterior ao dia que eu estou produzindo esse vídeo, eu toco o telefone, o telefone não, o meu despertador, para evitar problemas com horário e tudo mais, tem que ser tudo muito regrado.
O despertador fica bem em cima do meu criado mudo, ao lado da minha cama com essa garrafa d'água aqui, ó, no estojinho que eu uso lá e deixo esses comprimidos, os meus remédios. Na verdade, dois que são os primeiros remédios que eu tomo ao longo do dia. Os primeiros dois que eu tomo em um determinado horário. E tudo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo tem tudo a ver com uma decisão. Aliás, com algo que logo que tocou o despertador, me alerta, o alarme, né? Me alertando do horário que eu devo tomar esse remédio, que são dois. O anticonvulsivo e relaxante muscular, para evitar a espasticidade, diminuir a rigidez, tanto do membro superior quanto do membro inferior. Eu peguei e comentei com meu companheiro na hora, logo que o despertador tocou, aliás, o alarme soou, eu falei pro meu companheiro, ai, mas eu não vou nem quero mais tomar isso aqui. Não está fazendo efeito nenhum. Olha só, não está fazendo efeito nenhum. Por causa de assuntos que eu vou abordar ao longo do vídeo. O que aconteceu? Falei para ele então, não, eu vou parar de tomar isso aqui. Aliás, vou parar de tomar todos os medicamentos, porque não estão surtindo nenhum efeito. Não estou vendo nenhum benefício, não estou registrando, não estou confirmando nenhum benefício. Imagina, um dos remédios, como todo mundo já sabe, é um anticonvulsivo, para evitar convulsões típicas de quem está em processo de reabilitação neurológica, não é mesmo? Então, imagina só, se eu deixar de tomar esse remédio, principalmente o anticonvulsivo, o outro o antiespasmo, o relaxante muscular, até não necessariamente é algo tão pesado, vamos dizer assim, tão necessário, devido a tudo que eu faço, alongamento, fisioterapia, como daqui a pouco estou indo para uma sessão de pilates, por isso que eu estou usando essa camiseta, que talvez deva ser a última sessão de fisioterapia que eu faço. Achou estranho? Última terapia, pelo menos por hora. Ou seja, o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo estava me deixando extremamente chateado a ponto de parar de tomar remédio, a ponto de parar de fazer todo o processo de reabilitação neurológica, motora, devido a tudo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo. Só que, pior do que tudo isso, como todo mundo já sabe, eu já estou caminhando, embora com bastante limitação motora ainda, caminho com muita dificuldade, devido principalmente ao que eu vou compartilhar ao longo do vídeo. Passou outras coisas pela minha cabeça. Já estou caminhando, moro num andar alto, de um prédio não necessariamente tão alto, mas no andar alto de um prédio alto, que pelo fato de já estar caminhando, já me passou coisas pela cabeça. Na frente do meu quarto tem uma janela bem grande. E como eu posso caminhar, posso sair daqui de casa, pegar o elevador e ir lá pro terraço do prédio. Imagina, já deu para imaginar o que já me passou pela cabeça. Não vou falar para não dar gatilho, mas certamente já deu para imaginar o que tudo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo já passou de tantos problemas que me deram, que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, já deu para imaginar o que eu já tenho vontade de fazer. Parar de medicamento
parar o processo de reabilitação e outras coisas que eu não vou falar para não dar gatilho. Só o que acontece? Além disso, o próprio, na hora, a hora que eu me acordei para tomar, que o alarme soa, para tomar o primeiro remédio do dia, eu não tinha dormido. Por questão de ansiedade, ansiolítico, tem que tomar ansiolítico, adicionar outros remédios à minha farmácia, que já é grande, encarecendo esse processo, que é longo e caro. Só que o que estava acontecendo? Uma boa reabilitação. Existem 3 pilares extremamente importantes no processo de reabilitação: alimentação, como que o meu neurologista fala, inclusive. Ele fala uma sigla, ASA. Alimentação, minha alimentação, graças a Deus, é boa. Tomo cuidado com o que como, com a qualidade dos alimentos que como. Tudo isso eu tomo regrado. A ASA, A de alimentação, S de sono, é tudo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo. Já me tirou o sono, estava me tirando o sono como eu tenho tirado, porque logo, eu não dormi logo que o alarme para tomar o primeiro remédio tocou, eu fiquei irritado. Olha só, irritação. Ai, gente do céu. Depois de passar várias horas rolando e sem conseguir dormir, por causa de tudo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, tá me causando, além de estresse, de irritabilidade e tudo mais, eu também não consegui dormir. Eu acho que pelo cansaço e pela exaustão de pensar em algo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, estava me deixando, me tirando o sono. Fiquei irritado. Logo que, de repente, pela exaustão, pelo cansaço, acabei vencido pelo cansaço, não dormi. Mas quando o alarme tocou, eu fiquei irritado, a ponto de falar para meu companheiro: vou parar de tomar remédio porque eu não estou sentindo nenhum efeito. Imagina só, eu paro de tomar um anticonvulsivo e tem uma convulsão. Já pensou? Isso pode ser muito pior, não é mesmo? Vou parar de tomar remédio, ou de repente fazer uma outra coisa, já que estou caminhando. Não falo para não dar gatilho. Para todo o processo de reabilitação, que tem me ajudado bastante dentro desse processo, com sessões de eletroterapia, treino aqui em casa com todos os aparelhos, acessórios e aparelhos que eu comprei com meu dinheiro de aposentado, que é pouco. E para evitar, de repente, como eu já posso fazer fisioterapia em casa, parar de pagar fisioterapia também. Olha só. Olha tudo que tem passado pela minha cabeça. Diante de tudo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo. O que acontece? Logo depois que eu cheguei em casa, que eu participei do programa, que você já viu um PIP e tudo mais, e um vídeo sem áudio, ou vai ver ainda? Eu descobri um tratamento de uma empresa, eu não vou dar nome aos bois, de uma empresa que fez que desenvolveu um tratamento específico para o membro superior. Como eu já estava caminhando, já caminhando sem bengala, sem apoio nem nada, mas ainda estava usando órteses. A necessidade de órteses, de tudo que eu vou compartilhar
ao longo do vídeo, órtese no pé. Então, o que aconteceu? Eu tive um baita perrengue para descobrir esse tratamento, como era, fiz o tratamento, R$ 2.400, R$ 2.400, pelo tratamento completo. E você vai ver um vídeo em forma de PIP, e quem conhece esse tratamento, ou já fez, ou tem vontade de fazer, de repente até se quiser fizer alguma pergunta para mim, pode perguntar nos comentários. Vou colocar um PIP sem áudio para não brigar com a minha voz. Só que o que acontece? Depois de um certo tempo, que bom que meu plano de saúde pagou por esse tratamento. Graças a Deus eu não pude tirar dinheiro do bolso. Mas o perrengue para fazer um tratamento que levou 10 dias, para eu entender uma única coisa. Todo o tratamento me deu apenas o entendimento de uma coisa. E o meu neurologista sempre falava, vai negligenciando muito esse braço, porque o tratamento era específico para o membro superior. Aí eu imaginei, o fulano, perguntando para o meu médico, fulano, negligenciar não é ignorar? E isso é ignorar. Você está, na verdade, você está ignorando a existência do teu braço, do teu membro superior esquerdo, afetado pelas sequelas motoras. Mas por que eu faço isso? Por que é normal? Por que isso acontece? Quando a gente não acontece contigo, vai perder a sensibilidade, perdeu força muscular, não é mesmo? Perdeu a sensibilidade, está com a sensibilidade alterada. E pelo fato de ter perdido força, sensibilidade, a tendência natural de quem está em reabilitação, especificamente do membro superior, é ignorar, negligenciar negligenciar o lado afetado pela AVC, no caso, lado membro superior. Então, o que eu entendi desse tratamento caro e longo foi que eu deveria colocar de alguma forma, mesmo com roubadinhas, colocar o meu braço, a minha mão, tem força para fechar, não tem força para abrir. Do tipo, Evaí, mesmo com a ajuda do teu membro não afetado, coloca em funcionamento, da forma que der. Coloca em uso o teu membro superior. Aí, esse foi o único saldo positivo desse tratamento. Caro, longo e caro. Por isso que desde o início do vídeo eu falei que a minha fisioterapeuta fala, Evaí, o teu trabalho nas suas mídias é extremamente importante para encurtar esse processo longo e caro. Porque o que acontece? Grande parte das pessoas que estão em reabilitação, elas não buscam soluções para ajudar o processo. Então, como eu tenho curiosidade curiosidade e vontade de me ajudar a ajudar mais pessoas, como a própria repórter do programa que veio aqui em casa, e para se divertir, para arrumar o que fazer, foi que o Sevair começou então a se filmar, a se gravar. Essa foi a primeira. Aí eu complementei a fala dela. O intuito, na verdade, o intuito inicial dos meus canais no YouTube e das minhas mídias posteriormente, no TikTok e no Instagram, foi para me filmar, para acompanhar o processo de reabilitação, que é longo e caro. Aí ela falou assim, para se divertir, para arrumar o que fazer, foi que seu Evair começou então a se gravar.
Essa foi a primeira. Aí eu complementei. O intuito inicial era de me gravar, era para acompanhar esse processo, que é longo e caro. Só que, como consequência, comecei a ajudar realmente várias pessoas dentro desse processo, porque normalmente as pessoas elas perdem vontade porque perderam em fração de minutos, de segundos, perderam a vontade de fazer, de voltar a ter uma vida ativa, devido a todas as sequelas motoras e não motoras que um AVC causa. Então, como eu tenho muita vontade de me reabilitar e consequentemente, ajudar pessoas, porque eu sei que o processo é penoso, além de longo e caro, eu comecei a divulgar todo o processo da minha reabilitação para ajudar com informação para todas as pessoas, principalmente buscando soluções que possam ser úteis e ajudar as pessoas dentro desse processo. Só que o que acontece? O tratamento específico para o membro superior, ele estava meio que sendo esquecido. Só para você ter uma ideia do que eu quero falar, eu tenho um grupo de WhatsApp com várias pessoas, com várias pessoas que estão em processo de reabilitação. A maioria deles ou conhece o tratamento ou já fez tratamento e se decepcionaram. Foram iludidas pela questão visual. Olha um exoesqueleto fazer a mão abrir e fechar. Gente, que delícia, que maravilha. Então, cria altas expectativas e acaba se frustrando. E aquelas pessoas que não viram ainda, não conhecem esse tratamento, pelo fato de não conhecer, acabam perguntando, lógico, a gente acaba sendo inspiração, servindo de inspiração para essas pessoas. Olha, como funciona esse tratamento? Aí a gente dá o nosso feedback. Como eu já fiz tratamento, sei como é, dou o meu feedback também. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, a gente acaba influenciando positiva ou negativamente, devido à nossa experiência. Se foi positivo ou frustrante, ou negativa ou frustrante. Então a gente fala para ajudar as pessoas dentro desse processo que é longo e caro. Para falar assim, olha, faz que é maravilhoso ou não faz porque não adianta de nada. O meu saldo positivo foi tal. Então o que aconteceu? Como esse tratamento que você já viu um vídeo sem áudio em forma de PIP, ele parou de ser divulgado. As pessoas não estavam mais acreditando no resultado dele, achando que era só mais a questão tecnológica, que era só visualmente falando muito bonito, mas não estava acreditando na funcionalidade dele. Tanto que vários profissionais que eu soube que faziam até então esse tratamento já pararam de fazer, por várias questões. Primeiro, o aparelho é fornecido depois depois de uma certificação, vamos chamar assim, é fornecido para profissionais de reabilitação, ou fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais. Só que lógico, eles trabalhavam, a empresa que produziu o tratamento trabalhava em regime de comodato. Eles fornecem um aparelho para o profissional, cobram pela certificação, pelo aparelho, e o profissional cobra do paciente pelo tratamento, que é longo, dura 10 dias, e caro, R$ 2.400. Graças a Deus, R$ 1.400. Graças a Deus que meu plano de saúde bancou pelo tratamento completo. Mas e aquelas pessoas que
não têm plano de saúde, querem fazer o tratamento, mas que não podem pagar. Qual será o benefício que eu tenho com esse tratamento? Benefício positivo ou negativo? Então eu falo, olha, o único saldo positivo que eu tive desse tratamento foi entender aquilo que o meu neurologista sempre falou, e vai, continua negligenciando muito esse braço. Aí depois que ele falou isso, eu entendi com o tratamento que eu deveria colocar, mesmo com a ajuda do braço direito, eu devia de alguma forma, como eu já fiz segurando a garrafa, colocar o meu braço que perdeu força a fazer alguma atividade. Por exemplo, não conseguia levantar até então o braço. Atualmente consigo. Lógico, não é uma amplitude tão grande quanto o meu braço não afetado, mas levando em consideração que eu não fazia nada com o braço esquerdo, já é um grande ganho, uma grande conquista, não é mesmo? Só que o que eu faço atualmente é devido ao tratamento? Não, Nanina, não. Devido à minha vontade de querer me reabilitar e querer colocar tudo que eu perdi de volta em ação. Por exemplo, membro superior. Mas eu vou falar o que aconteceu depois disso. Então é importante que você permaneça comigo, prestando muita atenção até o final do vídeo, beleza? Conforme comentei nos meus perfis em vídeo, os meus perfis no Instagram, no TikTok, links na descrição do vídeo. A partir de agora, tudo que eu vou compartilhar será única e exclusivamente nos meus canais no YouTube. Continuar a vida após AVC no Viajante Circulado. Então, é importante, principalmente agora, mas tanto quanto desde o início do vídeo, você continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo. O que acontece? Exatamente quando eu fiz a minha participação naquele programa de televisão, que até agora não falei o nome, nem vou falar por tudo que me causou, desde então, olha só, o programa, só para você ter uma ideia, o programa, o programa com a minha participação na emissora, que eu não vou falar o nome, aconteceu exatamente no final de agosto de 2021. Agora, daqui a alguns meses, em agosto desse ano, vão fazer 5 anos que aconteceu. E por que será que não? Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Desde então. E todo dia, todo pensamento que vem à minha cabeça, eu fico remoendo. Tudo que aconteceu. Aliás, o que foi combinado e o que deixou de acontecer. Devido a tudo que eu já compartilhei até agora. Tanto que aqui em casa, graças a Deus, foi desinstalado. Eu não tenho mais nenhuma TV aberta. Só assisto streaming, porque eu tenho o poder de escolher aquilo que eu quero assistir. Não ficar apenas à mercê de TV aberta. Até porque, vamos combinar, é tudo uma M que passa na TV aberta no Brasil. Você concorda comigo? Agora, o que acontece? Devido a tudo que aconteceu e que deixou de acontecer na minha participação no programa lá da emissora, como comentei, venho comentando desde o finalzinho do último capítulo, eu comecei a fazer parcerias para, como fala minha fisioterapeuta, encurtar esse caminho tão longo
e consequentemente, um caminho caro também. Até porque eu cheguei a comentar que não é todo mundo, principalmente as pessoas que estão em reabilitação de AVC, que tem a paciência, ou vamos dizer assim, a curiosidade de procurar, de buscar várias opções ou várias soluções que o mercado oferece. Agora já com tanta evolução tecnológica, por exemplo, mas de qualquer forma, a maioria dos sobreviventes, principalmente em reabilitação de AVC, eles perdem até a vontade. Imagina, tem muita gente que perde vontade, inclusive de viver. Como já compartilhei em trechos anteriormente, que você deve ter entendido o que eu quis dizer. Quando eu falei, eu não vou falar para não dar gatilho. Deve ter entendido o que eu quis dizer, não é mesmo? Até principalmente pelo fato de estar caminhando e tudo mais. O que acontece? Quando eu participei da reportagem lá na emissora de televisão, gente, eu não consigo falar o nome mais. Eu não consigo, por quê? De tanta, olha só, quem sofre AVC, ele fica não apenas com sequelas motoras, mas com sequelas não motoras também, porque o que acontece? O AVC ele ataca o SNC, Sistema Nervoso Central. E o que faz o SNC? Sistema Nervoso Central. Comanda tudo no nosso corpo. Não apenas as funções motoras, mas também as funções não motoras também. Então, ele controla a nossa ansiedade, a nossa depressão, nossas alegrias, as emoções no geral, alegrias, tristezas, decepções, frustrações e tudo mais. Só que o que acontece? Quem passa por algum evento de AVC, ele normalmente, quando encontra alguma solução, alguma provável solução, e ele vê aquele, principalmente quando a coisa é muito futurista, ele olha aquilo e ele já cria altas expectativas. É problema da empresa que, de repente, cria determinada solução? Não necessariamente. Ou melhor, não mesmo. É culpa de quem está em reabilitação de AVC. Esse é meu trabalho, como a própria minha fisioterapeuta fala. Vai o teu trabalho nas mídias é encurtar esse caminho, que é tão sofrido, longo e caro. Até porque, normalmente, como acontece com a maioria das pessoas, elas acabam criando altas expectativas. O que não é legal, não é legal não. É extremamente prejudicial. Por quê? Eu vejo alguma coisa que de repente pode me ajudar dentro do processo da minha reabilitação. Eu vejo alguma coisa, lógico, a visão é o primeiro contato, já que é um processo caro. Então, eu vejo alguma coisa que pode me ajudar dentro desse processo. Eu olho aquilo, eu já imagino aquilo para mim. Tá entendendo? A coisa de possuir. E lógico que, atualmente, as mídias sociais, as redes sociais, TikTok, Instagram, qualquer mídia, e até o YouTube mesmo, qualquer mídia digital, qualquer meio de comunicação da internet, mostra tudo isso, porque o que acontece? Imagina, eu tenho informação, a minha área de formação comercial tem mais de 40 anos, então eu sou macaco velho na coisa do comércio. A propaganda, lógico, é a alma do negócio, não é mesmo? Então, quer dizer, a internet e perfis em redes sociais é, uma, é um cartão visita lá, um convite para você mergulhar nesse mundo, entendeu?
É lógico que toda empresa vai lá, olha, vou vender meu peixe nas redes sociais. Aí, lógico, quem está em reabilitação vê qualquer coisa que pode ajudar nesse processo longo e caro, ela fica lá criando, imagina, o olhinho fica brilhando. É claro que as empresas que criam soluções para nos ajudar, elas ficam, imagina, olha, é um baita de um filão, é um baita de um nicho para ser explorado. Acontece que você já deve ter visto, se não ainda, eu fiz um tratamento desenvolvido por uma empresa brasileira. E esse tratamento, na verdade, ele era específico para o membro superior. E, consequentemente, é o membro que mais torna a nossa vida dependente. Imagina, comer, se alimentar no geral, principalmente cortar um alimento, quando é uma carne, por exemplo, eu gaúcho que só adoro churrasco, tem que depender de todo mundo. Um filé, o filé mignon, por exemplo, eu até consigo cortar com a lateral do garfo, eu me viro. Até porque nessas situações a gente tem que se virar mesmo, não é mesmo? É aquela coisa, fazer do limão uma limonada ou ter resiliência. Já que não posso com a esquerda, perdeu a funcionalidade, vai com a direita mesmo. Então a gente fazendo fisioterapia, volta a ter força, principalmente no membro superior que ficou lesionado devido às sequelas motoras. Agora imagina tu, para um canhoto, que teve a vida desde que começou a estudar tudo mais, teve a vida totalmente com o lado esquerdo dominante. Sempre fiz tudo com a esquerda. Agora, de uma fração de segundos, tenho que fazer tudo depois que voltei do coma. Tenho que fazer tudo com a mão que nunca foi utilizada para absolutamente nada. Imagina tu. Então, lógico, se porventura a gente vê, como já aconteceu, algo que pode nos ajudar, como, por exemplo, uma empresa brasileira criou um exoesqueleto para tornar nossa vida melhor. Fazer com que o braço e a mão volte a ter funcionalidade. Mas você já sabe o que aconteceu. Porque eu já fiz tratamento. E você sabe qual foi o, o, o meu o saldo positivo desse tratamento. Que eu já comentei, não é mesmo? Só que o que acontece? As empresas, quando produzem alguma coisa, o que elas fazem? Olha, eu ia até pegar uma coisa. Aqui, ó. Vou pegar um exemplo. Olha como essa garrafa é fácil para pegar quando você tem problema neurológico na mão. Ó, é só encaixar direitinho e tornar e fazer com que a tua mão volte a funcionar. Estou dando um exemplo meio capenga, mas é um exemplo. Dá para ilustrar o que eu quero dizer, não é mesmo? Acho que estão entendendo, se não estão, pergunte. Só que o que acontece? Meu neurologista sempre falou lá antes, logo que eu comecei a fazer as consultas presenciais com ele lá no consultório, lá no Einstein, ele sempre falava, e aí vai negligenciando muito esse braço esquerdo, que ele sempre, lógico, ele sabe tudo da minha vida, sabe que eu só ganhou tudo. Me conhece logo que eu ainda nem tinha voltado do coma. Então, o que aconteceu? O meu neuro falava assim, e aí vai negligenciando muito esse lado esquerdo? Aí ficava pensando, gente do céu, mas negligenciar, não é?
fingir que não existe, não está aqui. Já falei isso, não é mesmo? Por isso que eu fiz esse tratamento. Você já sabe qual é. Qual foi o saldo positivo que eu tive? Você também já sabe. Só que o que acontece? Foi um tratamento caro, que teve o saldo positivo teve aquele que você já sabe. Só que o que acontece? A mesma empresa que fez o exoesqueleto, que você já viu qual é, já sabe qual é, foi caro. Logo depois depois de algum tempo, foi percebido uma outra situação que deixa todo e qualquer sobrevivente em reabilitação pós-AVC incomodado. E lógico, a mim também, por isso que eu compartilho a minha experiência, como a própria fiz, eu falo o meu trabalho em todas as mídias, é encurtar esse caminho longo e caro que é a reabilitação. Então, o que aconteceu? Logo depois que eu fiz o tratamento com exoesqueleto específico para a mão, eu comecei a consultar profissionais que outrora usaram esse aparelho e pessoas que passaram por situações como as minhas, que estão em reabilitação, ou que fizeram o tratamento, ou que têm vontade de fazer. E é lógico, eu fiz tratamento, eles me pediam meu feedback. Só que o que acontece? Faça o tratamento com o exoesqueleto, que ele vai melhorar. Um profissional de reabilitação falando. Mas, gente, ele é profissional de reabilitação e ele aplica o tratamento no seu paciente. Então, o que acontece? Você acreditaria mais num profissional que está vendendo o peixe dele? Está entendendo o que eu quero dizer? Se não está, me pergunte nos comentários. Você acreditaria mais num profissional que está vendendo o peixe dele, querendo vender um tratamento? Ou qualquer um equipamento que possa melhorar esse processo? Ou numa pessoa, num sobrevivente que tem condições de testar e dar seu feedback. Por isso que, graças a Deus, eu não fiquei com afasia. Tipo assim, olha, gente, eu fiz o tratamento com exoesqueleto e ele é uma maravilha. Ou, particularmente, gente, eu fiz o tratamento com exoesqueleto e ele é uma bosta. Não adiantou de nada. Só me alertou que eu deveria levar em consideração os alertas que o meu neurologista dava em todas as consultas. Ou seja, gastaria dinheiro. Não gastei porque o meu plano de saúde pagou, conforme já falei, não é mesmo? Só que o que acontece? Logo depois que o exoesqueleto parou de ter saída, que eu já sei, por isso que eu estou compartilhando minha experiência, nem o profissional que aplicou o tratamento em mim, nenhum outro foi indicado pela empresa que fabricou, que produziu o tratamento. Foi indicado para ela, para mim. Eu fiz tratamento com uma TO, só que além da TO indicada pela empresa que fazia o tratamento aqui em São Paulo, eles me indicaram um fisioterapeuta também. Tinha um contato dos dois por WhatsApp. Como eu fiz tratamento completo, os 10 dias desse tratamento, caro, mas eu não tinha feito as sessões avulsas, que custavam 10% do tratamento completo, R$240. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com a TO, que aplicou o tratamento em mim, e com o fisioterapeuta indicado pela empresa. Olha, eu não fiz as sessões avulsas, só fiz os 10 dias do tratamento, mas eu não fiz sessões avulsas. Tem interesse em fazer? Olha, Evair,
eu continuo sendo profissional de TO ou de fisioterapia, como foi um dos profissionais indicados pela empresa. Mas eu não uso mais o não tô atendendo mais com exoesqueleto. Nem perguntei por quê, porque eu já tenho as minhas respostas e acho que eu estou te dando também. Caso você não tenha entendido, me pergunte nos comentários. Então, o que acontece? A própria empresa que desenvolveu o tratamento percebeu isso também, ou seja, olha o exoesqueleto, parou de ser usado, os sobreviventes em reabilitação de AVC não estão mais usando, os profissionais que outrora aplicavam seus parentes não estão mais eu não estou vendendo mais o meu peixe, meu exoesqueleto. Está entendendo, não é mesmo? Estou tentando encurtar a história. Porque eu tenho outras coisas para compartilhar ao longo de todo o vídeo. O que acontece? A empresa que produziu outrora o exoesqueleto, ela entendeu que existia uma outra situação que deixa todo sobrevivente em reabilitação de AVC muito incomodado, que é uma condição chamada de pé caído, pé equino. Lógico que antes da empresa, eu mesmo já por ser uma pessoa que vivo a situação diariamente e sei o quanto ela me incomoda, já fui, lógico, já busquei várias situações, né? Por quê? Já até então, eu já usei órtese de EVA, aquela rígida, depois passei para órtese flexível de plástico, depois para órtese de fibra de carbono, e depois, pelo fato das órteses, eu não consegui sozinho, e estavam estragando os meus calçados, todos, principalmente o esquerdo, eu queria autonomia e independência. Só que além disso eu queria resolver a questão de não estragar mais os meus calçados, principalmente o esquerdo por causa da órtese. Imagina, pé caído com órtese e a gente ainda botando muita força para caminhar, estavam destruindo os meus calçados. Aí depois, para evitar essas questões de destruição dos calçados e tudo mais, comprei, indicado pelo meu segundo fisioterapeuta, que me atendia em meu home care, um apoio anti-pé caído. Um apoio anti-pé equino, apoio anti-equino. Resolveu toda a questão dos calçados, a destruição dos calçados, só que ele não estava resolvendo a minha autonomia. Nenhuma das órteses mais discretas, a flexível de plástico, nem a órtese de fibra de carbono, nem o apoio anti-pé caído, eu estava conseguindo colocar, principalmente colocar, tirava, mas não conseguia colocar sozinho, sempre dependendo de outras pessoas. Então o que aconteceu? Tinha que depender das outras pessoas. E a minha autonomia e independência, coisa que sempre me deixou muito chateado. Então o que aconteceu? Fui na internet, soluções para pé caído. Aí eu descobri que existe, no exterior, existe um aparelho que promove a dorsiflexão do pé. Levanta a ponta do pé. Só o que acontece? É importante deixar claro, principalmente, porque pode ser que tem pessoas que não sabem disso, e muitas não sabem, que órteses servem para estabilizar o pé. Deixar o pé assim, estável. Porque o que acontece? Quando a gente sofre AVC, por que o pé cai? Porque perde força aqui no calcanhar.
Se perde força no calcanhar, ele fica caído. Então, o risco da pessoa tropeçar, eu estou entendendo, fazendo com a minha mão, que é mais fácil para entender. Então, o risco da pessoa, aqui, o pé perdeu a estabilidade, não tem força para levantar. Então, cai. Quando a pessoa vai caminhar, é lógico, o risco dela tropeçar, virar o pé e cair, quebrar a costela, tudo mais, vértebra, como já aconteceu comigo, é extremamente grande. Então, a órtese, ela serve para estabilizar o pé, deixar ele nessa função. Só que o que acontece? Estabilizando o pé, ele evita a queda. Como aconteceu comigo, por isso eu compartilho a minha história. A órtese, ela serve para estabilizar o pé. Assim, ó. Assim, desse jeito, entendeu? Então, se porventura o pé está estável, ele não está caído, o risco de cair quase inexistente. Só que estabilizando o pé, o calcanhar, o tendão de Aquiles, como se conhece, ele não está sendo estimulado usando órtese, entendeu? O apoio antepé caído, ele ajudava por isso, porque os dois pés eu conseguia colocar no mesmo calçado. O apoio, ele não deixava o pé cair. Apoio antepé caído é o nome dele. Só que o que acontece? Eu conseguia caminhar com apoio e tudo mais. Só que mesmo assim, eu conseguia colocar força no calcanhar, no tendão, tudo mais. Porque enquanto eu caminhava, lógico, eu fazia força, não é mesmo? E o apoio antepé caído fazia o quê? O trabalho de não deixar o pé cair, virar e eu ter uma queda, né? Só que o que acontece? Nenhum deles, nem as órteses mais discretas, nem o apoio antepé caído, eu conseguia colocar sozinho. Aí eu imaginava, e a minha autonomia e a minha independência? Foi então que eu fui na internet e buscar soluções para pé caído. Aí a primeira que veio para mim foi um aparelho que faz a dorsiflexão do pé. Aí eu comecei, gente do céu, mas esse aparelho, ele vem do exterior. Como todo mundo sabe, o Brasil se aproveita e cobra taxa de importação. Aí eu busquei lá no site chinês. Todo mundo sabe que site é esse. Eu fui lá, busquei o valor do aparelho, X. Já vou dar o valor aqui, porque eu quero compartilhar com todo mundo, não é verdade? O menor preço, o menor valor que consegui desse aparelho, que é um aparelho super discreto. Coloca logo abaixo do joelho e ele tem como se fala o nome? Eletrodos embutidos, posicionados estrategicamente nos nervos que promovem a dorsiflexão do pé. Então, vai dando choquinho lá. É a famosa eletroterapia. Enquanto tu usa o aparelho. Só que eu fui lá no Xing Ling, 3 mil, o menor valor que eu consegui, 3.899. Só que mais 3.900, sei lá, o dobro do valor, de taxas e impostos de importação. Aí, gente do céu, eu fiquei tão doido com aquilo, tão louco com aquilo. Gente do céu, que maravilha! Finalmente alguém pensou no pé caído. Esse é o meu objeto de desejo. É o aparelho que vai... É tudo que vai acontecer comigo, por quê? Que eu quero tudo. Parar de ter o pé caído, ser autônomo, conseguir colocar
um aparelho, já que eu não consegui colocar nenhuma órtese, as discretas, nem o apoio antipé caído. Consigo colocar e tirar. E com eletrodos ainda em inox embutidos. Além de tudo isso, resistente à água. Gente do céu, que maravilha! Eu vi aquele aparelho e fiquei, gente do céu, esse aparelho é um tesão! Gente do céu, ele é tudo que eu quero para minha vida. Mas aí olhando lá, gente do céu, quase 4 pau 4 mil por um aparelho, dobrando ainda por causa das taxas de importação. Porque, lógico, o Brasil é esperto, o Brasil gosta. Ele taxa aquilo que deveria ser incentivado e subsidiado para casos de pessoas que estão em reabilitação neurológica. Concorda comigo? Mas não, ele se aproveita porque o Brasil adora cobrar uma taxinha. Vamos lá. Tipo aquela uma ex-prefeita de São Paulo, que tinha o nome dela, incluindo a palavra taxa. Quem é de São Paulo, quem viveu essa época, sabe quem é? É ela mesmo. A famosa taxa, a própria. Então, o Brasil, ele taxa, ao invés de subsidiar, de ajudar pessoas dentro desse processo longo e caro. Só que o que acontece? A empresa que produziu o aparelho lá para a mão, o exoesqueleto, lógico, ela ficou pé caído, é o chá, tá no up, é o up to date da reabilitação de AVC. Então, o que eles fizeram? Criaram um aparelho nacional para concorrer com o importado. Imagina. Não tem taxa de importação. É um produto nacional, gente, que maravilha. Nossa Senhora, esse aparelho vai ser sucesso no Brasil e fora do Brasil. Como acontece com o importado. Só que no exterior, a coisa lá é totalmente diferente. Eles não cobram taxa, porque eles incentivam. Brasil, eles incentivam, Europa principalmente, incentiva. Brasil copia o modelo da Europa. Dos Estados Unidos, eles incentivam quem está em processo de reabilitação. Não o brasileiro que adora, Brasil e brasileiro adora tirar vantagem de tudo. Mas fazer o quê? A gente tem que ficar à mercê disso, não é mesmo? Só que a gente quer se reabilitar. E tem muita gente que não busca soluções. Mas eu busco para encurtar o tempo, que é longo, e é tão caro que é o processo de reabilitação. Então, o que eu descobri? Que a empresa brasileira que produziu o exoesqueleto em reabilitação para a mão, eles entendiam que as pessoas não queriam usar mais órteses, porque as discretas são complicadas para colocar. E os apoios antiequino e o apoio antiequino que o Evair usa é complicado, porque sempre tem que ter ajuda de outras pessoas. Então, o que eles fizeram? Fizeram um aparelho similar a esse importado, só que não cobra taxa. Aí, o que aconteceu? Houve a união de duas empresas brasileiras, uma de um estado e outra de outro, que co-criaram, se uniram para co-criar um aparelho. Só que o que acontecia? Quando a gente quer fazer alguma coisa, agora, gente, olha só,
Por favor, não confiem em propagandas de empresas ou que botam lá um fisioterapeuta, o dono da empresa, sei lá, que cria um short, um videozinho lá no Instagram ou no TikTok para vender o peixe dele. Não acredite nele. Por quê? Porque ele quer vender o peixe dele. Então ele vai falar mundos e fundos do aparelho, mesmo que ele seja uma meme, uma bosta. Claro, ele quer vender o peixe dele, não é mesmo? Agora, o que acontece? Se porventura o Evair estivesse usando esse aparelho e dando feedback dele, olha, gente do céu, ontem o meu pé estava desse jeito, tive várias quedas, quebrei costela, vértebra, tive que gastar um monte com ortopedista, com acessórios, para voltar a caminhar devido ao medo que as quedas me proporcionaram. E esse aparelho, gente do céu, ele é fantástico, você não tem noção o que ele fez para mim. Olha só, ontem eu era desse jeito e hoje estou assim. Por causa desse aparelho, você vai confiar em quem? Escreva nos comentários. Lá no... Ai, eu não tenho nada aqui. Eu vou usar, a órtese de fibra de carbono, ela é maravilhosa, ela dura a vida inteira. Aqui, ó. Qual que é a função dela? Aí ele mostra a órtese, ela bate a órtese na mesa e tudo mais. Mas você vai acreditar no usuário real ou na pessoa que está querendo vender o peixe dela? Em quem que você vai acreditar? Aí fica a tua escolha. Gente, mas será que o aparelho importado é melhor do que o aparelho nacional? Mesmo tendo que pagar as taxas de tributos, que dobra o valor do aparelho? Ou o nacional é melhor? Aí o que aconteceu? Testei o aparelho importado. Uma coisa, ele é uma eletroestimulação constante, sempre emitindo os choques, os eletrodos que são embutidos de inox e ainda é resistente à água. Custa X vezes ao quadrado por causa das taxas de importação. Lá no Ling, tá lá, o valor tá lá. Foi o menor valor que eu consegui, o valor que eu já falei. Só que o que acontece? O aparelho nacional, eu venho acompanhando desde o protótipo, desde o início, como aconteceu com a luva robótica. Aliás, com a Medglove, que quando chegou ao Brasil, o Brasil cobrou R$3.000 de taxa de importação por um produto que eu não comprei, que eu ganhei. Mas mesmo com doação, ele cobra taxa, ele se aproveita. Lógico, porque o Brasil ama tirar vantagem, inclusive de quem não deveria ser tirado. Mas fazer o quê? A gente tem que cuidar, não é mesmo? E tem que tentar equacionar tudo que cabe dentro do nosso orçamento. Que é caro, porque imagina, eu já falei o meu anticonvulsivo lá, o anticonvulsionante. É o remédio mais caro que eu tenho na minha farmacinha aqui de casa. Na minha farmácia na cozinha. Quase R$1.000 a caixa. Só para você ter uma ideia. Então, lógico, como o tratamento, a manutenção de todo esse problema gerado pelos AVCs, que poderia ter sido evitado caso o SUS, quando me atendeu, tivesse o hospital, tivesse um tomógrafo
identificado que havia tido AVC e injetado no meu umbigo uma injeção que custa R$11.000 para dissolver o coágulo formado no meu cérebro, que foi o AVC isquêmico, que foi o trombo que se formou, impedindo a passagem do fluxo sanguíneo com nutrientes para o cérebro. Depois de 2, 3 meses, aliás, depois de 14 horas, é que me levaram, me levaram não, meu companheiro me levou para um hospital particular. Lá aí tinha o tomógrafo, tudo. Identificaram que quando me levaram para o hospital público, que não tinha o tomógrafo, não quiseram aplicar a injeção que dissolveria o coágulo. E só 14 horas depois liberaram o meu quase cadáver lá para um hospital particular. Fizeram lá então a tomografia, identificaram que eu tinha tido AVC isquêmico. Só que devido ao diagnóstico tardio, como eu falei lá para a repórter daquela televisão, daquela emissora, e já sabe que eu não falo mais o nome, por uma questão lógica, não é mesmo? Por tudo que me criou, por tudo que me causou. Além das sequelas motoras, sequelas não motoras também. E não só ela me causou, mas outras situações que fizeram com que afetasse meu lado neurológico, não motor também. E que eu vou compartilhar com todo mundo. Portanto, quer saber? Está interessado em saber? Permaneça comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, beleza? Se não quiser, não tem problema, mas vai ficar sem saber. E aí eu não vou encurtar esse caminho longo e caro. E tu não vai saber das fofocas que eu vou compartilhar ao longo de todo o vídeo, ok? Gente, quando eu fui comprar a minha terceira órtese, a órtese de fibra de carbono que eu já mencionei, por falta de um exemplo, quando eu fui comprar a minha terceira órtese, que é a órtese que até agora mais me deu resultado, que foi a órtese de fibra de carbono, e consequentemente a mais cara também, quase R$1.500. Eu cheguei lá. Primeiro, lógico, entrei em contato com o pessoal da empresa, que é uma parceira do neurologista que faz a aplicação da toxina botulínica que me mandou o contato dele para o WhatsApp. Entrei em contato com ele, fui lá na loja dele, tudo. Aí, antes disso, lógico, ele falou, vai ir a melhor maneira de tu saber se vai ser boa para ti ou não, é testar. Eu disse, lógico, eu quero fazer um teste. Esse teste cobra para ser feito? Não, e vai não. Até porque essa é a única forma de tu saber. Sai de casa com hortas de plástico, a flexível. Fui lá. Como é o nome? Ortesista. Tirou hortas de plástico. Colocou a hortas de fibra de carbono dentro encaixou meu pé, encaixou nos dois calçados, caminhei durante 1 minuto e 20. 1 minuto e 20 com ela. Conforme você vai ver, já falei, tem pips aqui, vou colocar pips em áudio, para não brigar, não atrapalhar o meu áudio, a minha voz original. Usei a órtese lá no teste, o teste que eu fiquei todo com ele, com a órtese, durou 1 minuto e 20. Só que o que acontece? Logo na hora, em 1 minuto e 20, eu já me certifiquei, até falei pro meu companheiro que estava junto. Gente, olha, fulano, essa é a melhor órtese. Gente, ela tem um desenho maravilhoso. Quando eu coloco o calcanhar no chão, ela pelo desenho dela, pelo material que dura a vida inteira,
Eu coloco o calcanhar, o próprio calcanhar, o desenho dela diferenciado, e pelo material que dura a vida inteira, é como se tivesse uma mola. Eu coloco o calcanhar e ela mesmo faz com que o meu pé se apronte para o próximo passo. E cada passo que eu dou um passo melhor do que o outro. Gente, aí eu falando com meu companheiro, ela é maravilhosa. Fulano, quanto custa? Tanto. No Pix tem desconto? Tem sim. No Pix dá para fazer tanto. Então vamos fazer o seguinte: sai órtese flexível de plástico, entra no meu pé só órtese de fibra de carbono. Entra no carro, tá falando de carro, entra no carro com órtese de fibra de carbono. E a de plástico, a flexível, lá no porta-mala. Voltamos para casa, nunca mais tirei a órtese. Nunca mais. Só que a questão da autonomia e independência estava me deixando muito chateado. Eu queria autonomia. Comecei a colocar horta, aliás, continuei usando a órtese, só que o fato de depender do meu companheiro ou do meu cuidador para colocar a órtese me deixava extremamente chateado. Até eu encontrar o apoio antipé caído, que parou de destruir meus calçados, só que mesmo assim eu conseguia só tirar. Mas e se porventura eu quisesse, sei lá, sair do sofá, alguma coisa, com os dois calçados, como dar uma descida, já que estou caminhando? Como descer, levando em consideração que meu pé cai? Cadê a minha independência e autonomia? Não dava para fazer isso. Então o que aconteceu? Descobri que a empresa que fez o exoesqueleto se juntou com uma outra empresa, também brasileira, e estavam promovendo testes em cirúrgicas, uma rede de cirúrgicas aqui em São Paulo. Aí, lógico, tratei de saber, peguei todos os contatos, fui até a empresa, verifiquei a possibilidade do teste, se tinha custo ou não. Não, não tem custo. Então, beleza. Marcado o teste, fui lá, fiz o teste. Teste esse que durou 1 hora, mais ou menos. A maioria do tempo foi dedicado à explicação do aparelho. Só que diferente do aparelho, do importado, o aparelho nacional ele tem a seguinte característica. É um aparelho com a mesma funcionalidade do importado. Só que diferente do importado, que tem eletrodos embutidos em inox, que pelo fato do material o torna ainda resistente à água. E, lógico, me deixa muito mais autônomo para colocar e tirar o aparelho também. E faz tudo o que eu quero. Só que diferente disso, o aparelho nacional, ele tem os eletrodos, eles são como os eletrodos tradicionais de um aparelho de eletroterapia. Cola o eletrodo em um lugar específico, logo abaixo do joelho. Coloca o eletrodo, primeiro os eletrodos, depois coloca o aparelho, conecta os eletrodos ao aparelho, que fica aparente, diferente do importado. Aí eu peguei, bom, eu sei como é o aparelho, depois da explicação do lado quando fui fazer o teste. Quando fui fazer o teste, só no quarto passo é que eu tive a real noção do que ele iria fazer, o aparelho iria fazer por mim. Só no quarto passo. Quando eu fui comprar órtese
a órtese de fibra de carbono, eu testei por 1 minuto e quase 1 minuto e meio. Você viu o vídeo em forma de pipe aqui, né? E percebeu que eu usei por bastante tempo. Só que o que acontece? No quarto passo, lógico, eu tenho, imagina, a minha marcha devido às sequelas motoras, ela é lenta, não é mesmo? Só que no quarto passo, não tem como um vivente pegar e falar assim, olha, é o aparelho ideal para mim. Quanto custa esse aparelho? Levando em consideração que é um aparelho nacional. Quase 12 mil. Gente, mas por que um aparelho tão caro? O aparelho importado, somando o valor do aparelho, mais as taxas de impostos, dá menos que isso. Além disso, o importado é muito mais prático do que o nacional. Por quê? Porque tem eletrodos embutidos em inox. Além disso, é resistente à água. Não é a prova d'água, é diferente. Resistente. Um pingo lá, Ai, olha, caiu um pingo de água no meu aparelho. É diferente de eu virar a garrafa d'água em cima do aparelho. Ou entrar com ele numa piscina, numa praia. Entendeu a diferença entre a prova d'água e resistente à água, não é mesmo? Só que nem isso o nacional é. Aí os eletrodos ficam lá tendo que ficar conectados aparente no aparelho e tudo mais. E aí, a questão da praticidade, a autonomia e a praticidade que a gente busca. Até porque quando eu for fazer o teste, eu busco autonomia, independência e praticidade. Aí conversamos lá sobre a diferença entre o importado e o nacional. Falei inclusive sobre a questão de taxas de importação e tudo mais. Tudo isso antes do teste. Quando chegou o momento do teste, eu andei lá por 4 passos. No quarto passo foi que eu senti o choque que provoca ao mesmo aparelho de eletroestimulação, que todo mundo que está em reabilitação já deve saber, que é o famoso choquinho. Ou seja, a ideia é legal, mas é funcional? No quarto passo, não dá para ter certeza disso, concorda comigo? Aí o que acontece? Lembra que eu falei lá no início do vídeo que coisas que eu iria compartilhar ao longo do vídeo me deixaram com mais sequelas ainda, além das motoras, que são sequelas não motoras, neurológicas, mas não motoras, ou seja, associada às sequelas motoras, sequelas não motoras também. O que aconteceu? O profissional que aplicou o teste em mim, ele tem, imagina, eu comecei logo na hora, comecei a seguir o Instagram dele, o perfil dele no Instagram. E ele me seguindo também. Assim como se inscreveu nos canais e tudo mais, eu falando para ele, porque inclusive fiz todo o teste usando o mesmo, aqui ó, o mesmo microfone que eu estou usando. Dei um para ele e fiquei com o meu conversando, porque tudo eu queria compartilhar para todo mundo, porque ninguém até agora, ninguém conhece esse aparelho, ninguém. Agora, se porventura se conhecesse, você iria acreditar no profissional de fisioterapia falando assim, olha,
compre esse aparelho, ele é maravilhoso, olha, ele faz a dorsiflexão do seu pé, melhora a sua marcha, evita que o pé caia, ou que você tenha tropeços, sei lá, evitando quedas. Ou acreditar num usuário real do aparelho, compartilhando o seu feedback. Olha, gente, o aparelho é maravilhoso. Em quem você acreditaria? No short de uma das empresas fabricantes lá, que fabricaram o aparelho, ou no profissional da empresa, ou de qualquer empresa, falando assim, olha, esse aparelho é maravilhoso. Em quem você acreditaria? Na empresa que está fazendo um short lá na rede social, ou no profissional da empresa que é pago para fazer isso. Olha, vai lá e testa com o aparelho, com o Evair, porque ele é um digital influencer. Se ele gostar do aparelho, imagina o quanto sucesso ele vai fazer. Só que o que acontece? Logo após eu testar o aparelho, como eu segui o perfil do profissional lá, do fisioterapeuta, que aplicou o teste em mim, eu vejo um story. Você sabe o que é o story? Story é aquela forma de fazer uma publi no Instagram que dura 12 horas. É lógico que, na minha visão, ele fez, lógico, isso de caso pensado. O que ele fez? Ele pegou um momento do teste, onde eu estou usando o apoio de pé caído, eu estava com apoio. Eu falei para ele que eu queria praticidade, poder ter a autonomia e independência, e a praticidade de poder colocar o aparelho e tirar o aparelho também. Além de proporcionar o que a propaganda diz. Só que propaganda é uma do negócio. Mas será que um usuário real do aparelho vai dar esse mesmo feedback? Quando ele realmente usar, não ficar só 4 passos com o aparelho, para só no 4º passo perceber algum tipo de resultado? Então o que ele fez? Ele pegou ele printou o momento do teste, que eu tinha, lógico, publicado na minha rede social, que a gente estava se seguindo. Ele pegou o momento do teste, fez um print e pegou a caixa do aparelho e colocou exatamente do lado do meu pé caído, do meu pé esquerdo. Aqui, ó. A diferença é que na hora eu estava com apoio antepé caído. Aí ele pegou e colocou. Ele colocou a caixa do aparelho bem do ladinho do meu pé esquerdo. Ou seja, me usando como um garoto propaganda do aparelho. Sem autorização, porque antes de fazer isso, ele nem me consultou. Mas o que acontece? Eu precisava, de qualquer forma, comprar resolver essa situação. Só o que acontece? Tudo que aconteceu de eu ter um desgaste extremamente grande, por tudo isso, eu comecei, lembra que eu falei lá da ASA, que são os 3 pilares mais importantes do processo de reabilitação, que é a alimentação, me alimento bem, a atividade, que é o segundo A, faço a atividade, aliás, fazia atividade. Fazia. E o sono? ASA, alimentação, sono e atividade. Alimentação, ó, beleza? Atividade. Era até então, era.
was. Passado. Past tense. E o sono? Comecei a perder o sono. Todo dia, gente do céu. Por que cargas d'água fizeram isso? Me usaram sem autorização, me usaram como garoto propaganda de um aparelho que eu só havia feito um teste e só havia obtido o resultado no quarto passo. Nem comprei, só fui testar. Por que fizeram isso? Porque, lógico, eles queriam vender. E me usaram indevidamente como garoto propaganda, mesmo sem me consultar, antes de fazer tudo isso. Agora eu te pergunto, você compraria, se estivesse no meu lugar, você compraria esse aparelho nacional? Ou importado? Devido a tudo isso. Então, o que aconteceu? Hoje, exatamente hoje, no dia que eu estou produzindo esse vídeo, tudo é fresquinho. Tudo aconteceu hoje. Você sabe que eu fiz várias parcerias. E um dos meus parceiros, uma das parcerias que eu fiz, é a empresa que vende esse aparelho. Além de outros tantos pontos de venda. Que tem esse aparelho pelo menor preço do Brasil. Menor preço do Brasil. Só que como é meu parceiro, eu ainda tenho uma redução do valor também. Aí eu disse assim, gente do céu, mas comprar um aparelho caro desse jeito, levando em consideração que só no quarto passo eu fui sentir resultado, não vale a pena, gente, não vale a pena. Aí lógico que comecei a passar mal, não tinha sono, boas noites de sono. Meu companheiro ficava extremamente incomodado com isso, porque imagina, além de tantos remédios que toma, tem que tomar ansiolítico também, e ainda, cadê a disposição de fazer fisioterapia? Aliás, de fazer todo o processo de reabilitação, que é extremamente longo, pesado, fatídico, porque vamos combinar, fazer fisioterapia é foda, né? É chato, é foda, é horrível. Eu não suporto fazer fisioterapia. Exatamente por isso, eu, por causa do que aconteceu, parei tudo. Tanto que esse deve ser o último vídeo de todas as minhas mídias digitais. Porque perdi não só a vontade de viver, lembra dos gatilhos? Não só a vontade de viver, mas perdi também a vontade de me reabilitar. Ou seja, quero ficar em casa, até porque em casa eu tenho o meu cuidador que faz um alongamento e eu comprei muitos aparelhos e acessórios para ajudar dentro do meu processo de reabilitação. Concorda comigo? Que tá bom, tudo que eu fiz até agora tá bom? Acho que cheguei no meu limite por tudo que aconteceu. Quer saber alguma coisa mais a fundo? Me pergunte nos comentários. E aí? Vai acreditar em mim ou num profissional que faz? Olha, esse aparelho é maravilhoso. Olha, esse controle remoto, compre batom. Seu filho merece batom. Compre esse controle remoto, porque ele dispara fotos, vídeos e custa R$5.000. Mas eu estou usando o aparelho, é uma bosta. É uma bosta. Às vezes ele dá pane, ele dá pau. Às vezes eu clico aqui para parar o vídeo,
ou tirar uma foto, ou começar o vídeo. Ele não funciona. Ele me deixa falando feito um tonto. Vai acreditar em quem? Até a próxima oportunidade ou até nunca mais. Fico com Deus, beijo no coração. Excelente final de semana. Tchau!